Tá? Mil perdões, gente. Desculpa. Nunca corri tanto na minha vida. Eu tinha colocado o carro na garagem errada. Mas mil desculpa. Perdão, não vai acontecer mais. Foi imprevisto. Perdão. Bora lá então. Então a gente tá falando dos chamados elementos orgânicos. O que são esses elementos orgânicos? Esses elementos orgânicos, eles dizem respeito às normas estruturais da Constituição. Esses elementos orgânicos dizem respeito às normas de organização de Estado. Diz respeito às normas essencialmente constitucionais. Esses elementos orgânicos, tá? Eles são chamados assim de orgânicos, né, referente a órgão, porque dizem respeito à própria estrutura da Constituição. Esses elementos orgânicos apontam para as normas que estruturam o Estado, que estruturam o poder, que trata, por exemplo, de questões de segurança pública, questão de forças armadas, tributos, questões orçamentárias, questões de organização do Estado, questão de repartição de competências. Ou seja, esses elementos orgânicos, eles englobam as normas estruturais da Constituição, necessariamente normas referentes à organização do Estado. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês me acompanhar aqui na tela, vou separar aqui. Olha o artigo 18 da Constituição Federal. O artigo 18 da Constituição Federal diz o seguinte: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Ele aponta que Brasília é a capital federal, fala dos territórios federais, fala do Estado, enfim. O que ele está falando necessariamente aqui nesse artigo 18? Ele está falando sobre estruturação do Estado. Fala só como o Brasil, né, como Estado, e eu falo Estado no sentido macro, no sentido lato, como que ele é organizado. Ou seja, está falando sobre normas estruturantes de poder. Outro exemplo aqui. O artigo, se você for pegar o artigo, vou até dar um exemplo aqui para vocês, algo até mais recente aqui. No artigo 20, não, 20 não. Calma aí. Vou achar aqui o artigo. Acho que é o 23. Ah, tá. 23, se liga só, que esse daí vai tratar de um tema atual para vocês entenderem. Tá dando pra ver, gente? Acompanhar aqui pelo... quando eu seleciono, vocês veem o que eu vejo? A minha tela? Então, beleza. Tá sim. Então, show. Olha aqui o artigo 23. Fala o seguinte. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tá falando sobre o que esse artigo? Dividindo as competências. Dividindo a competência do Brasil. Especificamente, esse artigo 23... fala que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, o quê? Aí vocês percebem o seguinte, e aí só lembrando da aula passada, tá? Isso daqui é artigo, isso daqui são os incisos. Vocês lembram, vocês se recordam que teve uma polêmica muito grande na quarentena mesmo, sobre quem poderia decretar normas para quarentena? Se era o município, se era o Estado, se era a União? Ficava nessa dúvida e nessa celeuma toda. Ah, é o presidente que decreta fechamento e isolamento de tudo? É o governador, é o prefeito? Vocês lembram disso? Acredito que sim, né? Então, beleza. Onde que a gente consegue saber? Quem que define? Quem que vai definir questão dessas normas? Olha lá o artigo 23, inciso 2. Fala que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, cuidar da saúde, da assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Percebam só essa parte aqui. É competência comum, tanto a nível federal, tanto a nível estadual, quanto a nível distrital, quanto a nível municipal, o quê? Cuidar da saúde. Então,
quem vai decretar essas normas podem ser todos esses entes políticos conjuntamente. E o STF, até o Marção falou, o que ele ratificou? Falou, olha, o município tem competência, especificamente para tratar de assuntos de interesse local. Isso é comprovado, o artigo 23 é complementado lá pelo artigo 30, no seguinte aqui, ó. Compete aos municípios o quê? Legislar sobre assuntos de interesse local. Então, se a gente for analisar o artigo 23 com o artigo 30, o que a gente percebe? Olha, o município ele tem competência para legislar sobre saúde e sobre assuntos de interesse local. Ou seja, quem vai decretar se tem que fechar a cidade ou não? Prefeito da cidade. Prefeito da cidade. Beleza? Então, isso é um elemento orgânico. Por quê? Porque são normas que tratam da estrutura da Constituição, são normas que tratam da organização do Estado. E aí a gente pode ver outras normas, como eu falei para vocês aqui. Nós podemos ver aqui, por exemplo, vamos lá no 142 e no 144. O artigo 142, se vocês forem ver, trata das Forças Armadas, ou seja, a estruturação do Estado, estruturação do país. Dividido em Forças Armadas. E lá no 144, trata da segurança pública. Trata da segurança pública, ou seja, também algo que envolva o Estado. Toda vez que forem normas que envolvam o Estado e a estruturação do Estado, ou seja, relativa a poder, são elementos orgânicos. E aí percebam, já foi incluída no artigo 144, fala sobre quais que são os órgãos de segurança pública. Já foi incluída a Polícia Penal Federal. Tá? Estadual distrital, né? Polícia Penal foi incluído, tá? Final do ano passado, como órgão de segurança pública. Ou seja, já está atualizado, tá? Então deu para entender o que são elementos orgânicos? Deu para entender o que são elementos orgânicos? Beleza. Vamos aqui agora falar sobre o segundo tipo de elementos. Marção falou em emenda 104. Sim. Emenda 104. 104 de 2019. Vamos lá. O segundo elemento são os elementos limitativos. O que são os elementos limitativos? O próprio nome diz, né? São elementos que limitam. Os elementos limitativos, eles são compostos pelas normas que limitam o poder do Estado. Os elementos limitativos são aqueles que contêm normas que buscam limitar, restringir, frear o poder do Estado. Como assim, gente? Para o Estado não ser absoluto, e para o Estado não ser soberano, e para o Estado não fazer o que ele bem entender, como era antigamente, né, na Idade Antiga, na Idade Média, e as constituições surgem para isso, né, o constitucionalismo surge para isso, para limitar o poder do Estado, são necessários alguns elementos que limitam esse poder do Estado, essa atuação estatal. Como que se limita o poder do Estado? Estabelecendo direitos. Estabelecendo direitos. Porque quando você cria direitos, você está falando para o Estado o seguinte, olha, você pode ir até aí, até esse direito. Desse direito para frente você não toca. Quando se cria direitos, quando se estabelece direitos, necessariamente e de forma implícita, o Estado está sendo contido. Porque quando se cria direitos, esses direitos são necessariamente ou devem ser respeitados pelo Estado. Então, quando a gente fala de elementos limitativos, nós estamos falando de normas que estabelecem direitos, de normas que criam direitos, que criam garantias para que o Estado tenha a sua atuação limitada. Então, os elementos limitativos nada mais são do que as normas que estabeleçam direitos e garantias individuais. E quais são esses direitos e garantias individuais? Nada melhor do que o principal artigo da Constituição Federal, que a gente vai ver ainda esse período, esse semestre, que é o famoso, famigerado artigo 5º. O que o artigo 5º trata? Ele trata sobre os direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º ele vai estabelecer direitos e garantias individuais, direitos e garantias coletivas, ou seja, vai estabelecer direitos, vai estabelecer garantias, ou seja, vai fornecer ou vai propiciar aos cidadãos
determinados pontos, tá? Determinados conteúdos que são assegurados a eles. E aí o Estado não pode ultrapassar. E, por exemplo, vamos lá, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Já está estabelecendo o seguinte, todos são iguais perante a lei. Princípio da isonomia, princípio da igualdade. E aí aqui tem vários direitos, vocês vão ver que tem quase 70 incisos. Então vamos lá, ó. Inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, princípio da legalidade. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Algo que tem sido muito discutido esses tempos, né? É livre a manifestação do pensamento, né? Liberdade de manifestação de pensamento, sendo que vedado o anonimato, a pessoa pode se expressar da forma como ela quiser. Expressar o seu pensamento da forma como ela quiser. Mas ela não pode se esconder, não pode ficar anônima. Ela tem que ser identificada para eventualmente ser responsabilizada. Então o artigo 5º, ele expressa muito bem esses elementos limitativos. O artigo 5º, ele contempla, tá, direitos e garantias fundamentais que servem para fornecer garantias para os indivíduos, para as coletividades, para os cidadãos, e também limitar o poder do Estado. Mas não só o artigo 5º, tá? Não só o artigo 5º. Por exemplo, se a gente vir aqui, vamos aqui no artigo 7º. O artigo 7º fala sobre o quê? Fala sobre direitos trabalhistas. O artigo 7º fala sobre o direito dos trabalhadores. Então vamos lá, o artigo 7º fala, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Aí aqui tem seguro-desemprego, aqui tem o FGTS, salário mínimo, ou seja, onde que está previsto direitos do trabalho? Não só na CLT, inicialmente está prevista na Constituição. E qual que é o sentido disso ser previsto na Constituição? Para o Estado não ultrapassar o seu poder. Para quando uma pessoa for demitida sem justa causa, ela não poder ser impedida de ter um seguro-desemprego. Para o Estado não poder tirar o FGTS de alguém. Beleza? Então, artigo 7º, nós temos outros direitos aqui, por exemplo, o artigo 12 fala sobre as nacionalidades. Fala sobre quem são brasileiros natos, quem são brasileiros naturalizados, quais são os critérios para uma pessoa ser brasileiro nata, quais são os critérios para uma pessoa ser brasileiro naturalizada. Ou seja, são elementos limitativos porque estabelecem direitos, estabelecem garantias e implicitamente limitam a atuação estatal. Beleza? Vamos lá. Vamos falar agora, terceiros elementos, nós vamos falar agora sobre os elementos socio-ideológicos. O que são os elementos socio-ideológicos? Como o próprio nome diz, elementos socio-ideológicos são elementos que visam trazer a ideologia da Constituição Federal. São elementos, são normas que visam mostrar qual que é a diretriz da Constituição Federal. Qual que é o sentido da Constituição Federal? Qual que é a intenção da Constituição Federal? E são elementos que, obviamente, de cunhos sociais, né? O próprio nome diz, são elementos socio-ideológicos. Elementos sociais, ou seja, com ideologia. Os elementos socio-ideológicos necessariamente englobam as normas que, por trás delas, revelam qual que é a ideologia da Constituição, qual que é a ideia da Constituição, qual que é a diretriz da Constituição Federal. Esses elementos socio-ideológicos, eles vão definir, né, e vão demonstrar o que a Constituição adota como ideologia e o que a Constituição busca alcançar. E, como o próprio nome diz, no quesito sócio, a gente tem aqui, como elementos socio-ideológicos, o artigo 6º. O próprio artigo 6º aqui trata dos direitos sociais. Então, por exemplo, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança,
a previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Percebam que o artigo 6º é um artigo meramente ideológico. Não é um artigo, por exemplo, que estabeleça um conteúdo material da Constituição Federal, que vem estabelecer, por exemplo, um direito. Não. Ele vem falar o que a Constituição busca. O que é considerado direito social para a Constituição Federal? Outro artigo que trata, né, que compõe elemento socio-ideológico, vamos lá para o 193, vamos falar da ordem social aqui. Enfim, a ordem, até aqui antes fala também, né, essa parte aqui da ordem econômico-financeira também podem ser considerados elementos socio-ideológicos. Pode vir aqui, ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Percebam, estabelece basicamente princípios, né? Então, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Perceba, é uma norma totalmente principiológica. Né? Não tem, por exemplo, conteúdo no sentido de direito ou, por exemplo, no sentido estruturante, né, da Constituição Federal. Não tem algo relativo ao Estado. Outra norma aqui que é considerada elemento socio-ideológico, vamos aqui no 193, olha lá. Perdão. Ordem social. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Percebam, né? Até é bonito falar. Então, os elementos socio-ideológicos basicamente trazem princípios, tá? Basicamente tratam de diretrizes que a Constituição busca, tá? A gente vai ver até mais pra frente que as Constituições elas são classificadas, né? Uma das classificações que a nossa Constituição Federal tem é de Constituição dirigente. O que é uma Constituição dirigente? É uma Constituição que tem objetivos a serem alcançados. E esses elementos socio-ideológicos transmitem e traduzem isso. Quais são os princípios? Qual que é a ideologia da nossa Constituição Federal? Percebam, o próprio nome da nossa Constituição Federal, ela tem um quê de socio-ideológico. Como que a nossa Constituição Federal de 88 ela é chamada? Constituição Cidadã. Constituição Cidadã. É uma Constituição, percebam o seguinte, tá, gente? Nossa Constituição de 88, ela foi feita num período pós-ditadura. Então tem vários elementos ali, tem uma ideologia por trás da Constituição e o que a Constituição busca seguir. E quando ela traz esses princípios, quando tem normas que trazem basicamente princípios, tá? Nós estamos tratando de elementos socio-ideológicos, beleza? Bacana. Vamos lá, vamos falar aqui sobre o quarto tipo de elementos aqui. E aqui nós vamos falar sobre os elementos de estabilização constitucional. O que são os elementos de estabilização constitucional? Esses elementos de estabilização constitucional, eles englobam, né, eles abrangem necessariamente normas que visam garantir a estabilidade para a Constituição Federal. São normas que buscam superar qualquer tipo de conflito constitucional que exista. São normas que buscam assegurar a supremacia constitucional, ou seja, que a Constituição Federal ela tenha supremacia e preponderância sobre qualquer outra norma. Busca, obviamente, trazer e garantir que a nossa Constituição Federal não seja violada, ou seja, são normas que buscam garantir e resguardar a estabilidade da Constituição, buscam resguardar a estabilidade constitucional, visam garantir também a proteção do Estado e proteção também das instituições democráticas. Quando a gente fala de elementos de estabilização constitucional, são normas que visam garantir que a Constituição seja seguida e que o Estado e as instituições democráticas que são previstas pela nossa Constituição sejam mantidos, sejam preservados, e mesmo que em caso de conflitos, a Constituição Federal ela prevaleça. Eu vou dar um exemplo aqui clássico para vocês aqui, que são, vamos colocar aqui o artigo 60 aqui, ó.
O artigo 60, ele trata, a gente até falou aula passada, do quê? Das emendas constitucionais. O artigo 60, ele trata das emendas constitucionais. O que o artigo 60 diz e o que ele quer dizer? Olha, a Constituição Federal, ela até pode ser emendada, ela até pode ser alterada, mas não é fácil não. Para alterar a Constituição Federal, você vai precisar de um quórum mínimo. Você vai precisar, e é isso daqui que eu tô falando, tá? Aqui no parágrafo 2º, tá? A proposta será discutida e votada em cada caso do Congresso, em 2 turnos, considerando-se aprovado se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ou seja, quando se prevê emendas constitucionais, está falando o seguinte: o que pode ser emendado na Constituição, como que se pode alterar a Constituição, quem pode alterar a Constituição. Não é assim, essa facilidade toda não. E eu até falo para vocês, tá, gente? A gente vai falar agora sobre classificação das constituições. A nossa Constituição é classificada como Constituição rígida. Por quê? Porque para alterar a nossa Constituição, o procedimento é mais dificultoso. Percebam, gente, só vou dar um cenário para vocês. Para que a Constituição seja alterada, uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, ela tem que ir para a Câmara, ser votada 2 vezes na Câmara, ir para o Senado, ser votado 2 vezes no Senado, ser aprovado nas 2 casas em 2 turnos, e tem que ter a aprovação de 3/5 dos membros de cada casa, nos 2 turnos. Saca só, a Câmara dos Deputados tem 513 membros. 513 membros. Para ser aprovada uma PEC, 3/5 dos 513 precisam aprovar. O Senado tem 81 senadores. Para passar no Senado, precisa de 3/5 dos membros. É mais que a metade. É mais que a metade. É uma maioria qualificada. Ou seja, para passar a emenda constitucional não é fácil. E isso assegura que a nossa Constituição ela tenha, né, estabilidade. Aqui a gente vai ver, e aqui vocês vão ouvir muito falar sobre isso, talvez não esse semestre, né? Mas semestre que vem. Esse parágrafo 4º diz o seguinte, para vocês perceberem que a Constituição, nossa, ela tem elementos que visam assegurar a estabilidade dela. Fala no parágrafo 4º o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. O que diz o parágrafo 4º? Tem alguns temas que não podem ser objeto de emenda constitucional. Tem alguns temas que não podem ser propostos através de emenda constitucional para reduzir eles. São as chamadas cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? São alguns assuntos que não podem ser emendados. Alguns assuntos que não podem ser objeto de emenda constitucional. Então tem alguns temas que não pode ter emenda constitucional sobre eles. Exemplo, separação de poderes. Nós temos poder legislativo, executivo e judiciário. Não pode ter uma emenda constitucional falando o seguinte: poder legislativo está extinto. Não pode, não pode. Porque a separação de poderes é cláusula pétrea. Não pode, por exemplo, vir uma emenda e falar o seguinte: olha, a partir de hoje o voto, tá, ele não é mais secreto. O voto não é mais secreto. Não pode. Por quê? Porque isso é cláusula pétrea. Não pode ter emenda constitucional em relação a isso. Olha lá. Não pode ser objeto de emenda constitucional a forma federativa de Estado. Não pode ter emenda constitucional e falar assim: a partir de hoje o Brasil não é mais federação. A partir de hoje o Brasil é uma confederação. A partir de hoje é cada estado por si. Não pode. Por quê? Porque isso são cláusulas pétreas. Ou seja, não podem ser objeto de emenda constitucional. Isso daí é um elemento de estabilização constitucional. Eu vou dar outro exemplo aqui para vocês. Artigo 134, 137. Vamos lá. Vamos lá. Esse artigo aqui também é um elemento de estabilização constitucional. Trata do chamado controle de constitucionalidade. O que é o controle de constitucionalidade? Fazer um resumo para vocês em 30 segundos. Vocês sabem, a gente já falou que a Constituição Federal ela é norma de validade do nosso ordenamento jurídico. E qualquer norma que estiver abaixo dela, que estiver contrária a ela, é inconstitucional.
Como que se analisa ou como que se verifica se uma norma é ou não inconstitucional? Tem que ser realizado um controle, tem que se fazer uma filtragem. E esse artigo 103 trata dessa filtragem, trata desse controle de constitucionalidade. É uma forma de garantir que nenhuma norma inconstitucional entre no nosso ordenamento jurídico, tá? E o artigo 103 dispõe sobre esse controle de constitucionalidade. Outro elemento aqui de estabilização. Vamos lá aqui. Ah, tá. Estado de sítio, vou ver se eu consigo achar os dois aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar os dois na tela aqui. Tá. Estado de defesa no 136 e vou abaixar aqui estado de sítio no 137. Isso é para garantir a preservação do Estado democrático de direito e das instituições. O que é o estado de defesa aqui, tá? Vou falar mais ou menos para vocês. Quando acontecer alguma situação que a ordem pública ou a paz social tiver ameaçada por uma grave ou algum tipo de instabilidade institucional, ou tiver alguma calamidade de grandes proporções de natureza, o presidente ele pode pedir para o Congresso para ele decretar estado de defesa, ou seja, uma situação de emergência. Exemplo de estado de defesa, como é que é? O desastre lá de Brumadinho, o desastre de Mariana, quando teve aquelas enchentes. Quando a ordem, tá, e a paz de algum lugar, até a ordem institucional esteja abalada, tá, por alguma crise política ou por calamidade de grandes proporções, pode ser instituído estado de defesa. Ou estado de sítio, que é mais grave. O que é o estado de sítio aqui no artigo 137? O presidente também, né, ele vai poder decretar estado de sítio se tiver alguma comoção grave de repercussão nacional, né, alguma situação. Por exemplo, vamos supor que aconteça uma guerra civil, tá, no Brasil. O pessoal começa a ir pras ruas quebrar tudo, tá? Tipo assim, black bloc nacional, tá? Quando tiver uma comoção assim de grave repercussão nacional, vamos supor que a medida do estado de defesa não tenha dado certo, não tenha sido eficaz. O presidente pode vir com a medida mais grave, que é o estado de sítio. Ou até mesmo, como eu falei aqui, no caso de guerra, tá? No caso de guerra contra outro país. Vamos supor que o Brasil, o estado de sítio, ele precisa necessariamente de autorização do Congresso, tá? Os dois ele tem que solicitar, tá? Olha aqui, solicitar ao Congresso Nacional. O estado de sítio tem que solicitar e também aqui no estado de defesa ele não precisa solicitar, mas ele tem que necessariamente ouvir, tá? Ele tem necessariamente ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Mas agora no estado de sítio necessariamente o Congresso tem que autorizar. Seguinte, a Ana perguntou o que isso interfere? O que muda no ordenamento nesse caso? Olha aqui, Aninha. Olha o que pode acontecer no estado de defesa, tá? Olha o que pode acontecer no estado de defesa. No estado de defesa, e eu só queria... É porque é complicado a gente tratar de uma matéria e tentar resumir, né? Isso é uma matéria para uma aula. Mas vamos tentar resumir aqui. Tanto o estado de sítio quanto o estado de defesa são estados de anormalidade. São situações que o Brasil ele está passando por uma situação grave. Então são situações, até chamado pela doutrina, de estado de exceção. Porque, em razão de ter esse estado de exceção, quando o presidente decreta o estado de sítio e o estado de defesa, há uma mudança no ordenamento jurídico porque determinadas medidas podem ser tomadas e determinados direitos podem ser restringidos. Então saca só, olha o que pode acontecer, Aninha, no estado de defesa primeiro. Pode ter restrição ao direito de reunião. Então é o seguinte, vamos supor que nós aqui da sala a gente decide se reunir numa praça. Hoje a gente pode, livremente, né, previsto no artigo 5º. No estado de defesa, vamos supor que acontece o estado de defesa em uma cidade, um estado. Esse direito de reunião pode ser restringido. Pode ser que seja decretado o seguinte, olha, não pode se reunir mais de 10 pessoas. Pode ser restringido o sigilo de correspondência. A depender da situação e da gravidade do estado de defesa,
Pode ser que as correspondências de todo mundo podem ser verificadas, podem ser olhadas. Sigilo, tá? Restrição no sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Outra situação aqui, ó. Ocupação e uso temporário de bens públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Então, por exemplo, no estado de defesa, imagina uma situação de uma enchente numa cidade. O que pode acontecer? Eles podem requisitar a casa de um morador para que essa casa seja utilizada como local para o pessoal que estava afogado ser colocado. Então, por exemplo, uma casa de 2 andares, o poder público pode requisitar o uso, tá, dessa casa, pode ser ocupado temporariamente essa casa para tentar ajudar nos casos de enchente. Ou seja, pode acontecer uma ocupação temporária, entendeu? E no estado de sítio é mais grave ainda. Vamos aqui no estado de sítio. Olha o que pode acontecer no estado de sítio aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Ó, na vigência do estado de sítio, olha o que pode acontecer. Obrigação de permanência em localidade determinada, ou seja, a pessoa não pode sair de determinado local, não pode viajar. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Restrição relativa à inviolabilidade de correspondência, sigilo das comunicações, ou seja, sigilo de comunicação pode ser restringida. Suspensão da liberdade de reunião, suspender, ninguém pode suspender e não ter mais reunião em nenhum local. Busca e apreensão em domicílio, pode ter busca e apreensão em domicílio, tá, das pessoas, e aí no caso, né, até mesmo sem mandado. Requisição de bens, intervenção nas empresas de serviço público, ou seja, nesses estados de exceção, muitos direitos podem ser restringidos, tá? Muitos direitos podem ser limitados para garantir e preservar o que? A ordem constitucional. Então imagina a seguinte situação. Imagina que tá tendo guerra civil no Brasil, gente. Guerra civil. Pessoal indo para a rua, quebrando tudo. Estado perdeu o controle. O presidente vai pedir para o Congresso decretar o estado de sítio. E aí o que ele vai fazer? Vai tentar limitar essa galera. O que ele vai tentar limitar essa galera? Ó, busca e apreensão na casa de todo mundo. Se achar arma, se achar qualquer coisa, prende. Olha, ligação de um por... Intercepta. Intercepta. Vamos ver o que esse pessoal tá planejando. Entendeu? Tudo isso e essas normas para quê? Para garantir a preservação da Constituição e a estabilidade das instituições democráticas. Beleza? Deu para entender? Aninha, deu para entender? Tudo certo? Marcião, tudo certo, irmão? Só complementando aqui para você, no estado de sítio precisa de autorização do Congresso. No de defesa, que é mais brando, não precisa de autorização, mas tem que ouvir os dois conselhos, tá? Da República e de Defesa Nacional. No de sítio, necessariamente, o Congresso tem que autorizar. Gente, até aqui tudo certo. Até perguntar para vocês. Tá de boa com essa questão da tela da Constituição? Tá dando para vocês acompanharem e verem aqui os artigos da Constituição? Tá dando para localizar com o que eu falo e com o que eu tô separando aqui? Então tá massa, então. Vamos falar aqui então agora sobre os últimos elementos aqui, que são os elementos formais de aplicabilidade. O que são esses elementos formais de aplicabilidade? O próprio nome diz, eles são elementos formais, ou seja, eles são elementos somente no tocante à forma, e são elementos formais para garantir a aplicabilidade de outras normas. Seguinte, eles têm o nome de elementos formais e não de elementos materiais, porque esses elementos formais não englobam normas de matéria constitucional. Não englobam normas, tá, com essência constitucional. Eles são simplesmente formalmente constitucionais, porque estão previstos lá. Esses elementos formais de aplicabilidade são normas que visam garantir a aplicação e a efetivação dessas normas constitucionais, ou das normas constitucionais. Elementos formais de aplicabilidade são normas que visam assegurar, que visam garantir
que as normas constitucionais elas sejam aplicadas da melhor maneira. E um exemplo clássico disso, eu vou até tentar abrir aqui, é o que a gente falou aula passada, que é justamente a ADCT, os atos de disposições constitucionais transitórias. A ADCT toda, tá, gente? Vamos lá aqui. Vou sair dessa tela aqui e vou para a ADCT aqui para vocês visualizarem. A ADCT, ela é, toda ela, tá, gente? Toda ela é justamente um elemento formal de aplicabilidade. Os atos de disposições constitucionais transitórias, eles servem, como a gente falou lá passada, para ajudar na transição de uma Constituição para outra. Para garantir que as normas previstas na nossa Constituição sejam aplicadas. Percebam, tanto é que, vocês podem ver que é o seguinte, o ADCT, os atos de disposições constitucionais transitórias, eles estão, apesar de compor a Constituição, eles não estão dentro do corpo permanente, eles estão separados. Até por uma questão de técnica legislativa, né? E para mostrar que não é a mesma coisa. Então, saca só, essa ADCT aqui, ela mostra determinadas normas que ajudam a aplicar as normas constitucionais. Olha aqui, artigo 2º, olha o que fala. No dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá através de plebiscito, ou seja, votação anterior, né, à elaboração de lei, a forma, ou seja, república ou monarquia constitucional, e o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo que deve vigorar no país. Percebam, é uma norma simplesmente para garantir a aplicabilidade da Constituição. É uma norma que vai ajudar na transição da Constituição de 67 para a de 88, para justamente assegurar que a Constituição de 88 seja aplicada. Falando o seguinte, olha, gente, quando vocês for para a Constituição de 88, decide aí, decide por plebiscito, o que vocês querem? Vocês querem uma república ou vocês querem uma monarquia constitucional? Vocês querem presidencialismo ou parlamentarismo? Outra situação aqui, ó. Lembra que a gente falou da revisão constitucional, aula passada, das emendas de revisão? Olha lá. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso em sessão unicameral. Olha lá o artigo 4º. O mandato do atual presidente da República terminará em 15 de março de 1990. Ou seja, são normas simplesmente para... E aí perceba, são normas formais, tá? São normas formais, não tem matéria constitucional aí. São elementos, são normas formais para garantir e possibilitar que sejam aplicados ou, né, que fossem aplicados a Constituição, as normas constitucionais. Beleza? Perceba o seguinte, a ADCT tem 114 artigos. Para cima de 100, vamos colocar 105 artigos, já perderam a eficácia. Por isso são chamados de normas de eficácia exaurida ou esgotada. Porque é o seguinte, foi feito o ADCT para quê? Para ajudar na, né, aplicação da Constituição de 88. Cumpriu o seu objetivo, cumpriu a sua finalidade, acabou o efeito. Acabou o efeito. Exauriu, acabou o efeito. Tanto é que, se você for ver, mais de 100 artigos da ADCT não servem para absolutamente nada. Por quê? Porque já foram usados, já foram utilizados para facilitar na aplicação da Constituição Federal. Aplicou, cumpriu os efeitos, acabou. Não tem mais efeito. Por quê? São normas para garantir apenas aplicabilidade. E o efeito é temporário. Hoje nós temos praticamente apenas 7 artigos da DCT que ainda tem eficácia, tá? E aí sei que eu já falei aula passada, mas só para, né, digamos assim, deixar claro, a DCT, gente, como ela é norma constitucional, né, como ela faz parte da Constituição Federal, ela pode ser emendada, tá? Pode ter emenda constitucional em relação à DCT, como já teve, tá? Como já teve. Tem a emenda constitucional de 68,
que ela modificou o artigo 76 da DCT, que, né, modificou, né, prorrogou por mais 4 anos a questão da DRU, né, da desvinculação das receitas da União. Então pode ser alterada a DCT? Pode ser alterada a DCT, mas é preciso emenda constitucional para isso. Pode acabar com a DCT? Pode acabar com a DCT? Pode, mas tem que vir uma emenda constitucional para tratar disso. Detalhe, já foi apresentada a PEC, tá? Já foi apresentada a PEC no Congresso Nacional para acabar com a DCT, mas não foi aprovada. Vamos lá, outro artigo aqui de elemento formal de aplicabilidade aqui para vocês aqui. Vamos voltar aqui para a Constituição aqui. Vamos lá para o 5º parágrafo 1º. O 5º, como eu falei para vocês, ele trata dos direitos e garantias fundamentais, né? Aí, lá no parágrafo 1º do 5º, vamos ver aqui. Lá no finalzinho, né? Lá no parágrafo 1º do 5º, vem uma norma e fala o seguinte, ó. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. É uma norma de quê? É uma norma. Tem matéria constitucional aí? Não. É uma norma formal. E aí por que é formal? Porque ela está na Constituição, ela é considerada constitucional simplesmente porque está lá dentro, né? A questão da forma. Só que é uma norma para garantir aplicabilidade. É uma norma que indica o seguinte, gente, sabe esses direitos e garantias fundamentais aí para cima do artigo 5º? Tudo tem aplicação imediata. Tudo tem aplicação imediata. Percebam, é uma norma, é um elemento formal de aplicabilidade. Beleza? Então, bacana. Gente, terminamos os elementos da Constituição. Tá tranquilo até agora? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Gente, tudo bem? Alguém foi tirar o carro da garagem também? Que nem eu? Tá de boa? Então tá massa então, bora lá. Vamos continuar aqui. Agora nós vamos falar sobre a classificação das constituições, tá? Nós vamos falar sobre a classificação das constituições. Assunto esse, matéria esse, bastante importante. Para quem tem pretensão de concurso, sempre cai, sempre cai. Eu lembro que no concurso que eu fiz, eu era concurseiro, tá, gente? Se eu contar pra vocês a minha história, vou contar pra vocês a minha história rapidão. Saí da faculdade, queria ser, só pensava em concurso, Saí da faculdade, estudei assim, 3 anos, demorou, vou falar a verdade pra você, 2 anos, os primeiros 2 anos, só pau, não passava nem perto. No 3º ano eu comecei a passar assim, né, cadastro reserva. Passei no TJ Goiás para analista, mas fiquei no cadastro reserva. Depois do meu 3º ano, que eu comecei a passar. Passei para escrivão da Polícia Civil, passei para oficial da PM Minas, Santa Catarina, passei para bombeiro, só que é o seguinte, eu prestava esses concursos de segurança pública porque eu gostava demais das matérias. Sempre gostei de constitucional, penal, administrativo, processo penal. Só que é o seguinte, eu nunca parei para pensar se eu daria certo nesses cargos. E toda vez que eu fazia os concursos, eu ficava pensando, ficava apreensivo. E aí o que aconteceu? Eu fiz, cheguei a passar, mas não continuei no concurso. Por quê, gente? Gente, se alguém me der uma arma na mão, falar, Léo, atira, gente, eu jogo a arma no chão e saio correndo. Gente, eu sou bundão. Sabe aquela pessoa bundão? Eu tenho medo. Nem filme de terror eu dou conta. Nem filme de terror eu assisto. E só de pensar, por exemplo, nossa, vou ter que prender uma pessoa. Gente, eu gosto de conversar. Se o pessoal mandasse eu prender os outros, perigoso eu soltar. Então, assim, eu gostava das matérias, mas eu não me sentia bem, sabe? Ficava... Sim, não era pra mim, saca? Não era o que eu queria fazer. E aí, depois Deus foi me direcionando, e aí Deus me colocou aí na questão das aulas. Aí depois eu fiz pós, fiz mestrado e comecei a dar aula em cursinho. Mas já fui concurseiro. E dentro disso que eu tava falando pra vocês, a maioria dos concursos que eu fiz, caiu classificação de Constituição. Caiu, eu lembro, caiu no concurso de oficial da PM, caiu
caiu no concurso de escrivão da Polícia Civil, caiu no TJ, enfim, então sempre cai, tá? Sempre cai. Porque é o que eu falei pra vocês, né? Esse período de vocês agora, inicial do segundo, a Fernanda falou, já deu aula em gestão pública? Já dei aula em gestão em Anápolis, né? Em Anápolis. O que eu ia falar? Esse segundo período aí de vocês, ele é muito importante porque é a teoria geral constitucional, né, gente? Então é a base, né? Então é a base e, enfim, concurso ama isso. Então vamos lá. Classificação das constituições. Gente, ao longo do tempo, as constituições elas vão mudando, né? E cada constituição de cada país, né, é de um jeito, né? A Constituição brasileira é de um jeito, a Constituição norte-americana é de outro, a Constituição inglesa é de outro. E cada Constituição, ela tem uma característica, né? Cada Constituição, ela tem uma característica. E a gente percebe, e a gente entendendo as características da Constituição, a gente entende muita coisa. A gente consegue vislumbrar determinados assuntos, e até lendo a Constituição, lendo alguns artigos, quando a gente entende as características dela. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem já deu uma para perceber, a nossa Constituição, só para dar um exemplo para vocês, existe uma classificação das Constituições em relação à extensão da Constituição. Existe a classificação da Constituição concisa ou sintética e a Constituição prolixa. O que é uma Constituição prolixa? Constituição prolixa é uma Constituição grande, é uma Constituição que tem muito artigo, é uma Constituição pesada. A nossa Constituição, pelo que vocês viram aí, ela é totalmente prolixa. Por quê? Gente, nossa Constituição, ela tem 250 artigos. 250 artigos. Tipo, não é brincadeira, não. Então ela é prolixa, porque tem muito assunto, muito conteúdo. Não precisava ter tanto artigo. Olha a diferença. Constituição dos Estados Unidos, Constituição norte-americana. Ela é classificada como sintética, concisa. O que é uma Constituição concisa, sintética? É uma Constituição breve, é uma Constituição resumida. Sabe quantos artigos a Constituição norte-americana tem? 7. 7. Justamente, a Constituição norte-americana tem 7 artigos. Aí vocês vão falar assim, e as outras coisas? Aí tá nas leis. Tá na legislação infraconstitucional. Só que aqui, o que aconteceu? O Brasil, ao invés de tentar deixar na Constituição Federal as normas mais importantes, o que aconteceu? Como é que é? Pode repetir, prof, as duas? Que insensitivo. Não, calma aí. Em relação a extensão... Rapidão, o Caroline, só pra eu saber aqui. Não, eu vou fazer essa classificação, fica tranquilo. Eu vou fazer essa classificação, eu só tô fazendo um resuminho aqui, mas eu vou fazer. A classificação é prolixa, tá? Prolixa ou concisa ou sintética. Mas eu vou falar isso, eu vou voltar. Só tô fazendo uma introdução aqui, tá? O Márcio também falou, nosso pode ser chamado de analítica. São as classificações, né? Prolixa ou analítica, enfim. Analítica também é uma classificação, tá, Marção? Analítica justamente porque para entender a Constituição você tem que analisar muita coisa. Então percebam, a Constituição norte-americana tem 7 só artigos, o restante está nas outras leis. A Ana falou assim, professor, dava para dirigir o país só com a Constituição, sem os códigos, né não? Aninha, seguinte, dava para ter uma Constituição menor, tá? Dava para ter uma Constituição mais enxuta, com assim as normas fundamentais, né, com as normas estruturantes, e o restante das normas previsto em outras leis. Agora é o seguinte, precisava dos códigos. Porque é o seguinte, para matéria penal, você ia necessariamente precisar de uma lei penal, né? Você ia precisar de uma lei processual penal. Então, assim, eu acho, e aí é a minha opinião, tá, gente? Não quer dizer que tá certa. Dava para enxugar a Constituição e deslocar, enfim, o restante dos outros artigos. Dava para deixar em outras leis. Mas, assim, só para explicar para vocês, tem uma situação também, por que acontece assim nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, eles são uma confederação. O que é uma confederação? Lá, os estados têm muita força. Lá é uma reunião de entes soberanos. Então lá quem manda é o estado. Lá não é a União que manda. Então por isso que tem estado lá que tem pena de morte, tem estado que não tem. Tem estado que pode porte de arma, tem estado que não tem. Tem estado que pode comprar droga, tem estado que não tem. Lá cada estado manda. Então é o seguinte, é mais dividido, né? Não fica sobrecarregada a União. Aqui não, né? Aqui é carregado na União. Aqui a União tem que legislar tudo. Por quê? Porque aqui nós não somos uma confederação. Nós somos uma federação. E aqui, apesar de ter a repartição de competência, né? União, Estado, DF e município, a União tem mais força. E quem manda aqui é a União, né, gente? Então você pode ver, o que o presidente determina, o governador não... Difícil de peitar, o Estado aqui não tem força que nem lá. Mas, enfim, isso é característica de cada país, né? Mas vamos lá. Classificação das constituições, então. Cada constituição tem uma característica. E a gente, de acordo com cada característica, a gente vai tratar disso. Então vamos falar primeiro, a primeira classificação aqui das constituições quanto à forma, tá? Quanto à forma. Vou escrevendo aqui. Vamos lá... Quanto à forma, tá? Quanto à forma. Era para ter um parênteses aí, tá? Quanto à forma. Quanto à forma, as constituições elas podem ser divididas, elas podem ser classificadas em escritas e não escritas. Vamos lá. Quanto à forma, as constituições elas podem ser classificadas. Que é isso daqui, velho? Que abriu aqui no computador. Quanto à forma, as constituições podem ser classificadas em escritas e não escritas. O que é uma constituição escrita, tá? O que é uma constituição escrita? Constituição escrita é aquela constituição que ela é sistematizada, ela é concentrada num texto único, tá? Num documento único. Então vamos lá. Constituição escrita é aquela constituição que ela é prevista, ela é, né, unida em um texto único, em um documento único. Quer dizer o seguinte, a Constituição escrita ela está prevista em um documento apenas. E é um documento que é elaborado por uma Assembleia Constituinte. Tá? Um documento que é elaborado, né, por políticos que representam o povo. E esse documento, tá? Esse documento único aí, é a única fonte, tá? É a única fonte formal do sistema constitucional. Ou seja, somente nesse documento único que é considerado Constituição. Exemplo de Constituição escrita é a nossa Constituição, né, gente? Vocês podem ver, a nossa Constituição está prevista num documento só. Pum! Um documento. Essa é a Constituição. Essa é a Constituição. E ela foi elaborada por um órgão constituinte, né? Grupo ali de políticos, né? Parlamentares, que criaram essa nova Constituição. Então vocês podem ver, a nossa Constituição, ela não é prevista em documento separado. Não, ela é prevista num documento só, num documento único. Ela é sistematizada e organizada num texto único, num documento único. Beleza? Então a nossa Constituição, ela é classificada como escrita. Então a nossa Constituição Federal de 88, ela entra como escrita. Agora, o que é uma Constituição não escrita, tá? O que é uma Constituição não escrita? É o contrário, uma Constituição não escrita é uma Constituição que ela não está sistematizada, não está concentrada em apenas um documento. A Constituição não escrita, ela não está organizada num texto único, num documento único. Pelo contrário, ela é uma Constituição espaçada. São textos esparsos, são vários textos, são vários documentos. E cada um deles é considerado Constituição. A Constituição não escrita, tá? A Constituição não escrita, ela é caracterizada por ela ser prevista em vários documentos, por ser previstas em costumes, por ser previstas em convenções, por ser prevista, por exemplo, em jurisprudência, por ser previsto em atos parlamentares. Ou seja,
São vários documentos, são várias fontes formais de Constituição, ou seja, não é só um documento único que é considerado Constituição. Vários documentos são considerados Constituição e vários deles são fontes para o sistema constitucional. Exemplo de Constituição não escrita é a Constituição inglesa, tá? É a Constituição inglesa, lá da Inglaterra. A Constituição da Inglaterra, ela não é considerada Constituição apenas um texto único. É considerado Constituição lá costumes ingleses, atos do parlamento são considerados Constituição, outros documentos, tá, são considerados Constituição lá. Então é uma Constituição esparsa, é uma Constituição dividida, bagunçada. Pode ser considerado Constituição um monte de coisa, não é um texto único, são vários textos, são várias fontes. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. B, agora, nós vamos falar quanto ao modo de elaboração. Então vamos lá. Quanto ao modo de elaboração. Quanto ao modo de elaboração, as constituições elas podem ser classificadas em dogmáticas e históricas. Então, quanto ao modo de elaboração, as constituições elas podem ser classificadas em dogmáticas ou históricas. O que é uma constituição considerada dogmática? Uma constituição considerada dogmática é uma constituição que ela pressupõe ou ela parte da aceitação de determinados dogmas, de determinados pontos centrais. Uma constituição dogmática é aquela que é inspirada em determinados núcleos, tá? Em determinados núcleos de uma doutrina ou núcleos de um contexto social. Vou dar um exemplo aqui para vocês, como eu até falei já, né? A nossa Constituição Federal de 88, ela veio logo depois de um período de ditadura. Né? Se a gente for lembrar aqui, a ditadura foi de 64. Qual parte, Bela, que você quer que repete? Tá, vamos lá. A Constituição dogmática é aquela que parte, tá, da aceitação de alguns dogmas, que parte da aceitação de alguns núcleos centrais de uma realidade social. Então, uma constituição dogmática é aquela que parte da aceitação, né, ou da recepção de determinados dogmas. O que são dogmas, né, gente? Se a gente for pegar a palavra dogma, dogma significa verdade, né? Verdade absoluta. Então, uma constituição dogmática é aquela que pressupõe determinadas verdades sociais da época. Uma constituição dogmática é aquela que é inspirada em determinados conceitos da época. Dogmas da época, ou seja, verdades da época, ou seja, núcleos, pontos centrais, pontos essenciais de um contexto. Então, como eu falei para vocês, a nossa Constituição, ela vem logo depois da ditadura. A ditadura foi de 64 a 85. Então, perceba, naquela época da ditadura, foi um período ali, né, onde quem governou foram os militares, e eles tinham determinadas orientações, determinadas regras, tinham o pensamento deles. O que a Constituição de 88 veio? Ela veio nesse período pós-ditadura. Então, o que ela pensou? Tanto é que o nome da nossa Constituição é considerado cidadã. Tem que ser uma Constituição para dar direito para todo mundo, tem que ser uma Constituição liberal, tem que ser uma Constituição que visa garantir liberdades. Por quê? Porque o dogma na época, né, o núcleo, a essência, o ponto central era o seguinte: pós-ditadura. A realidade social era aquela, ou seja, Constituição dogmática é aquela que é inspirada na realidade social, no contexto daquele país. A nossa Constituição Federal de 88, já até antecipei, que é uma Constituição dogmática, né? Porque ela se baseou em determinados dogmas, tá? Em determinadas essências, determinados fundamentos
para serem criadas, né, com base no contexto da época. O que eu queria falar para vocês? Toda constituição dogmática é escrita, tá? Necessariamente as constituições dogmáticas têm que ser escritas. Então vamos lá. Necessariamente, e eu queria deixar isso claro para vocês, tá? Necessariamente as constituições dogmáticas têm que ser escritas. Para ser uma constituição dogmática, tem que ser uma constituição escrita. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então. Vamos agora falar sobre as constituições históricas, tá? Vamos falar agora sobre as constituições históricas. O que são constituições históricas, ou também chamadas costumeiras? Diferentemente da dogmática, as constituições históricas são aquelas que são formadas ao longo do tempo. São aquelas constituições que vão sendo formadas. São aquelas constituições que se baseiam em costumes. E percebam, os costumes vão sendo criados ao longo do tempo. Então, uma constituição histórica ou costumeira é uma constituição que vai sendo formada ao longo do tempo. É uma constituição que é meio que uma coxa de retalhos. Você vai pegando um costume daqui, um costume dali. É uma constituição que vai sendo feita ao longo do tempo. É uma constituição que vai sendo construída. A constituição histórica ou costumeira, né, por assim dizer, ela parte da formação histórica de um país, parte da evolução das tradições, dos fatores sociais. Ela não se baseia num contexto social de uma época. Exemplo que a gente tem é justamente a Inglaterra, tá? A Constituição da Inglaterra, ela é uma Constituição totalmente histórica, costumeira. Enfim, eu estou dando uma matéria na faculdade que é de Direitos Humanos. Um dos primeiros documentos, tá, que veio estabelecer direitos no mundo foi a Magna Carta de 1215, tá? Um documento feito lá na Inglaterra. Perceba, esse documento ele tem aplicabilidade até hoje. Esse documento é considerado matéria constitucional. Então percebam, lá na Inglaterra, um documento de 1215 tem aplicabilidade. Por quê? É baseado num costume antigo. Eles vão formando os costumes e eles vão formando o entendimento constitucional da época. Exemplo de constituição dogmática é a Constituição da Inglaterra. Detalhe, enquanto as constituições dogmáticas têm que ser escritas, as constituições históricas ou costumeiras devem ser não escritas, tá? As constituições costumeiras ou históricas, elas devem ser não escritas. Por quê, né, gente? Até faz sentido, né? Se eu vou parar para pensar. Se a Constituição histórica é aquela que é formada ao longo do tempo, ela é baseada em costume, tem que ser formada ao longo do tempo. Se é formada ao longo do tempo, não pode ser em um texto único, não pode ser em um documento único. É baseado em vários documentos, tá? É baseado em vários documentos. Beleza? Deu para entender? Vamos lá, então. Vamos falar agora das constituições. Deixa eu anotar aqui 3. Nós vamos falar agora das constituições quanto à origem, tá? Quanto à origem. Quanto à origem, as constituições elas podem ser outorgadas, promulgadas ou cesaristas. Beleza? Então, quanto à origem, as constituições elas podem ser classificadas em outorgadas, promulgadas ou cesaristas. O que é essa classificação? Uma classificação quanto à origem da Constituição. É uma classificação quanto à origem da Constituição, ou seja, como que determinada Constituição ela se originou. O que é uma Constituição outorgada? Tá? Quando a gente fala de outorga, a gente está falando de imposição. Tá? A gente está falando de imposição. De autorização. Uma Constituição outorgada é aquela que é imposta, tá? Aquela que é imposta por uma pessoa ou um grupo de pessoas sem a participação do povo.
Tá? Uma Constituição outorgada é uma Constituição que é impelida, que é imposta por uma pessoa, né, ou por um grupo de pessoas, sem participação popular, necessariamente sem participação do povo. As Constituições outorgadas, e aí eu vou falar mais tecnicamente, tá? A doutrina mais clássica fala que as Constituições outorgadas, elas devem ser chamadas de cartas constitucionais. Elas nem deveriam ser chamadas de constituições, porque para ser constituição tem que ter participação popular. Se não tem participação popular, não é constituição, é carta constitucional. Então, assim, as constituições outorgadas, o nome técnico dela teria que ser cartas constitucionais. As constituições outorgadas, digamos, Marcião, pode ser a cesarista, pode ser chamada de bonapartista, pode ser chamada de plebiscitária, referendária, tem várias, é porque eu não quis colocar o texto inteiro aqui, porque senão ia ficar grande, mas eu ia citar. Pode ser cesarista, bonapartista, plebiscitária ou referendária, beleza? Eu vou falar delas. Então a Constituição outorgada é aquela que é imposta sem nenhum tipo de participação popular. O que é uma Constituição promulgada? Tá? Constituição promulgada. Uma Constituição promulgada é aquela Constituição que ela se origina de uma Assembleia Constituinte, ou seja, se origina de um grupo, né, de políticos que elaboraram uma Constituição, e necessariamente essa Assembleia Constituinte é composta por representantes do povo. Tá? É composta por representantes do povo. Ou seja, na Constituição promulgada, o povo participa, tem participação popular na elaboração da Constituição. Não diretamente, mas indiretamente. Porque os representantes do povo criam uma Constituição através da Assembleia Constituinte. A elaboração, ela se dá de maneira livre, tá? De maneira livre, de maneira consciente, sem ser imposta, tá? Sem ser obrigada. E aí, só contextualizando aqui, a nossa Constituição é uma Constituição promulgada, tá? A nossa Constituição é uma Constituição promulgada. E aproveitar que o Márcio falou aqui, tem outros nomes, tá, gente? A Constituição pode ser chamada de promulgada, popular ou democrática. Então, se for ajudar a lembrar, Constituição promulgada, popular e democrática, tá? Constituição promulgada pode ser chamada de popular ou democrática, porque tem participação do povo, beleza? Vamos falar da Constituição aqui que o Marcião falou aqui. O que é a Constituição cesarista? E aí pode ser chamada de cesarista, pode ser chamada de plebiscitária, referendária ou bonapartista. A Constituição bonapartista ou cesarista, ela é uma Constituição que ela é elaborada de maneira unilateral, tá? Só uma pessoa, só um grupo de pessoas elabora e cria ela. E ela também é imposta ao povo. Ela também é imposta ao povo. Só que depois de criada, tá? Depois de criada, eles levam para o povo referendar. Eles levam para o povo confirmar aquela Constituição. Então a Constituição cesarista é aquela que é elaborada, lembrando, unilateralmente, tá? Por uma só pessoa ou por um grupo de pessoas. Ela é imposta. Só que tem uma característica. Depois que ela é criada e depois que ela é imposta, eles submetem a Constituição a um referendo popular. Eles submetem ao povo para ver se o povo aprova ela ou não. Ou seja, o povo participa depois da criação. O povo não participa da criação, eles participam depois da criação, né? Ou seja, é uma falsa democracia, né? Digamos assim. O povo só teria que confirmar a vontade de quem fez a Constituição. Por que ela é chamada... O povo pode reprovar. O povo pode reprovar, sim. Por que ela é chamada de... E o certo seria, né, referendária. O que é o referendo? É uma consulta popular feita depois que a lei é criada. E é o que acontece aqui, por isso que ela é chamada de referendária, né? Cria a Constituição, impõe ela, e aí depois leva para o povo concordar ou não. Ela é chamada, e aí só explicando até para o Marção, cesarista ou bonapartista, porque o Napoleão Bonaparte fazia isso,
nas terras que ele conquistava, e o César, imperador romano, também fazia isso, beleza? Criava, impunha, depois só levava pro povo aprovar. E aí respondendo o negócio da Kétia, tá? O Kétia, a questão é o seguinte, normalmente essas constituições aconteciam em épocas passadas por imperadores ou ditadores. E aí o povo não reprovava, né? O pessoal ficava com medo, né? Então já estava criado, eles só queriam falar o seguinte, olha, nós vamos abrir para vocês aprovarem, tá? Então, é uma falsa democracia, beleza? É, para inglês ver. Seguinte, a nossa Constituição ela é promulgada, e aí quem quiser eu até vou acrescentar aqui. No Brasil, nós tivemos algumas constituições outorgadas. No Brasil, nós tivemos algumas constituições outorgadas, que foram as impostas. No Brasil, quais que foram outorgadas? A Constituição de 1824, que foi a do Império, ou seja, foi necessariamente, o próprio nome diz, né, Império, ela imperava. A de 1937, na época do Getúlio Vargas, Estado Novo. 67, na época da ditadura militar. E, quem considera a emenda 1 de 69, quem considera a emenda 1 de 69 Constituição, também é outorgado. Todas as outras, tá? 1891, 1934, em 1988, é promulgada. A nossa, necessariamente, ela é promulgada. Beleza? Dá para falar mais uma classificação? Ou para por aqui? Dá para falar mais uma? Porque deu 8h30 aqui. Não sei se vocês querem que para. Tá. Vamos aproveitar a minha ida ao estacionamento para arrumar o carro. Vamos compensar aqueles 5 minutos aqui. Beleza. Nós vamos falar agora das constituições, da classificação. Quanto à estabilidade, tá? Quanto à estabilidade. Quanto à estabilidade da Constituição, a Constituição ela pode ser rígida, ela pode ser semi-rígida e ela pode ser flexível, tá? Então nós vamos falar das constituições quanto à estabilidade das constituições federais. Tem algumas outras doutrinas que gostam de classificar quanto à possibilidade de alteração, né? Aí por último é flexível, tá, gente? Escrevi, faltou um L. Vamos lá, vamos falar de baixo para cima. O que é uma constituição flexível? Constituição flexível é uma constituição que pode ser alterada facilmente. É uma constituição que pode ser alterada por leis comuns. Uma Constituição flexível é uma Constituição, então, que ela pode ser alterada de forma mais simples, com mais facilidades, e a forma de se alterar a Constituição seria através de leis comuns. Ou seja, uma lei ordinária alterava a Constituição. Percebam, eu vou falar algo aqui, vocês nem vão ver esse semestre, vocês vão ver semestre que vem, mas... Enfim, eu gosto de falar, não tem como não falar, e enfim, eu sei que é muita informação, mas vamos colocando, se alguém não entender, me fala. As leis comuns, tá? As leis comuns, leis ordinárias, tá? O que é uma lei ordinária, gente? Uma lei comum. O Congresso vai criar uma lei hoje. A lei ordinária, ela é uma lei que ela é aprovada por maioria simples. O que é maioria simples, tá, gente? O que é maioria simples? Não precisa preocupar com isso, tá? Maioria simples é o seguinte. É o primeiro número inteiro depois da metade. É o primeiro número inteiro depois da metade. Então, imagina o seguinte. Aqui nós temos 41, certo? Qual que seria a maioria simples daqui? Metade de 41 seria 20,5. Primeiro número inteiro depois da metade, 21. Por 21 a gente aprovava uma lei. A maioria simples é o primeiro número inteiro depois da metade dos presentes, da galera que estiver lá. Então é o seguinte, lá no Congresso, como eu falei, são 513 deputados, 81 senadores. Vamos supor que num dia dá 50 na Câmara dos Deputados e 20 no Senado. Se eles aprovarem por maioria simples, ou seja, primeiro número inteiro depois da metade dos que tiver lá, passou a lei.
Então, assim, suave, né? Light, fácil de conseguir. As leis complementares, elas são aprovadas por maioria absoluta. O que é maioria absoluta? Maioria é a mesma coisa. Primeiro número inteiro depois da metade. Só que a maioria absoluta é o primeiro número inteiro depois da metade, não dos presentes, mas dos efetivos, do total. É o seguinte, nós estamos em 41 aqui, mas as duas salas devem ter um cento e cacetada. Para a gente aprovar uma lei aqui, precisava ter o primeiro número inteiro depois da metade do total da sala. Então no Congresso, quando é uma lei complementar, precisa de aprovar por maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? Precisa ter um primeiro número inteiro depois da metade do total, dos 513 deputados, né? E aí, primeiro número inteiro depois da metade lá ia dar 266, e dos senadores que ia dar 42. É de boa? É de boa também. Por quê? Existe a Constituição que ela é rígida. O que é Constituição rígida? É a Constituição que, para ser alterada, precisa de um procedimento mais dificultoso. É uma Constituição que, para ser alterada, ela precisa de um mecanismo, tá, mais difícil. Traduzindo aqui para nossa língua. É uma Constituição que, para ser alterada, é foda pra caramba. Por que é foda pra caramba? Porque para se alterar uma Constituição rígida, você precisa de um procedimento ou de uma votação qualificada. Muito mais difícil. Exemplo, a nossa Constituição Federal. Como que se altera a nossa Constituição Federal? Percebam, não é por lei comum. Não é por lei comum. Nem lei ordinária, nem complementar. Só altera a Constituição por quê? Por emenda constitucional. Ou seja, tem um procedimento específico. Tem um procedimento dificultoso. E é dificultoso por quê? Porque a gente já até falou. Precisa ser aprovada nas duas casas legislativas, em 2 turnos, com aprovação de 3/5 dos membros. Ou seja, voto pra caramba. Então, é difícil alterar ela. A nossa Constituição é considerada como rígida, justamente pelas emendas constitucionais e o processo de alteração. O que seria uma Constituição semi-rígida? É o meio termo das duas. É aquela Constituição que tem partes que devem ser... Tem partes que podem ser alteradas por leis comuns e partes que podem ser alteradas... Tem partes que podem ser alteradas por leis comuns e partes que têm que ser alteradas por um procedimento mais dificultoso. Ou seja, ela é meio a meio. Ela é parte flexível, parte rígida. No Brasil, nós já tivemos Constituição semi-rígida, já em 1824, artigo 5º, se eu não me engano, artigo 5º de 1824, é porque eu não era nascido. Mas, se eu não me engano, é o artigo 5º. Eu sei que eu falei um pouquinho de leis aqui, mas eu só queria que vocês entendessem, tá, gente? Lembra que a gente falou na primeira aula da pirâmide das normas? A gente falou que lá em cima está a Constituição Federal, certo? A emenda constitucional está no mesmo pote. A emenda constitucional está na mesma prateleira, está lá na pontinha, junto com a Constituição Federal. Quando eu falo leis comuns, eu estou falando de legislação infraconstitucional. Ou seja, legislação infraconstitucional, abaixo da Constituição. Quando eu falo de lei comum, eu estou falando de lei ordinária, tá, gente? Lei que é aprovada toda hora no Congresso. Ou seja, é muito simples de ser aprovado. E aí eu só queria fazer um asterisco aqui, porque é uma classificação da doutrina, especificamente do nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes e parte da doutrina entende que a nossa Constituição ela não é rígida, ela é super rígida. Porque eles entendem que existem núcleos intangíveis. Existem partes da nossa Constituição Federal que nem alterados podem ser. E são as chamadas, é o que a gente falou, cláusulas pétreas. E aí eu vou mostrar de novo aqui. Lá no artigo 60, parágrafo 4º, nós temos as chamadas cláusulas pétreas. Aqui, ó, parágrafo 4º. Não pode ter emenda constitucional disso daqui. Como tem temas da Constituição que não podem ser alterados, o Alexandre de Moraes e parcela da doutrina fala o seguinte, olha, a nossa Constituição não é só rígida. Ela não tem só procedimento dificultoso de alteração, tem parte dela que nem alterada pode ser. Então ela é super rígida, ou seja, ela não é foda, ela é super foda, ela é pica das galáxias para ser alterada. Entendeu? E
super rígida, beleza? Ah, é verdade, coloquei junto, né? É separado, tá, gente? Super rígida. Não me atentei às normas e regras ortográficas, beleza? Então é super rígida, tá? Tem um hífenzinho, né? Mas é o seguinte, o que prevalece é que a nossa é rígida. O que prevalece é que a nossa é rígida. Super rígida, e aí é concurso mais profundo, tá? Parte da doutrina, encabeçado pelo Alexandre de Moraes. A nossa é rígida. Gente, é isso aí. Fechado? Tranquila a aula de hoje? Deu para acompanhar? Não, ainda não falei, ô Sarinha, da classificação material formal. Não, já faltou, vai faltar mais ainda. Vai faltar quanto à extensão, quanto ao conteúdo, né? Vai faltar, deixa eu ver, em relação às influências, né? A questão de ser eclética ou como é que é? Eclética ortodoxa, né? Em relação aos dogmas. Essa que você está perguntando aí de como fala? De moral aí é quanto à forma, quanto ao conteúdo da Constituição, tá? A nossa Constituição é formal quanto à forma. William, imutável é a mesma coisa aí que as rígidas, tá? Imutável é a mesma coisa que a rígida. Entraria nessa classificação aí. Tem gente que coloca rígida... a imutável seria a super rígida, tá? A imutável seria super rígida. Tem gente que considera a nossa como super rígida. E aí entra nessa suposta classificação como imutável. Eu não concordo tanto, porque imutável não seria o termo certo, né? É porque parte dela que seria imutável, né? Parte dela que não poderia ser alterada, né? Mas tem gente que até coloca imutável, já vi isso também, mas... Enfim, a nossa é rígida e tem essa classificação doutrinária de super rígida. Gente, beleza? Deu para entender? Ficou alguma dúvida em relação à nossa aula? Tem algum questionamento ou, enfim, alguma pergunta, alguma coisa que não deu para entender? Até perguntar para vocês para me dar o feedback. Ficou melhor com a gente colocando o texto constitucional aqui e acompanhando? Ou atrapalha, sei lá? Que eu não sei como é que fica para vocês, o que vocês veem. Então, enfim, vocês me falam aí o que fica melhor aí para vocês, tá? Gente, então é isso aí. Valeu demais, fica com Deus. Deus abençoe, ótima semana para vocês. Eu vou postar um questionário, mas como eu falei para vocês, gente, eu nem coloco prazo, tá? Amanhã, o dia que vocês verem lá, vocês né, quiser responder lá, eu nem tô ligando para isso, todo mundo vai ganhar o ponto, mas aí eu vou colocar agora lá e aí só avisar para vocês que tá lá, beleza? E tem material complementar lá no AVA, tá? Essa nossa aula tá no material complementar lá no AVA para vocês, tá bom? Gente, valeu demais, fica com Deus, Deus abençoe, tudo de melhor, excelente semana aí para todo mundo, mais uma vez, sempre um prazer estar com vocês, tá bom? Valeu demais, show de bola, valeu!